Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao Falando do Campo, uma iniciativa da Sicredi Pioneira RS para levar conteúdo relevante semanalmente para você, que valoriza a nossa terra, valoriza o agronegócio. Eu sou Júnior Morsolim Frigoto, gerente da agência Santa Lúcia do Piauí, Caxias do Sul, e hoje vou receber a palestrante Gladys Pipe, consultora do Sebrae, que irá abordar o tema conosco, turismo em espaços rurais. Boa noite, Gladys. Olá, tudo bem? Tudo bem, Júnior? É um prazer estar aqui com vocês, falando de um assunto que eu trabalho já há bastante tempo e que é bastante prazeroso. Muito bem. Antes, então, de passar a palavra para a Gladys, que vai iniciar o tema da noite, eu gostaria de fazer um convite para todos que estiverem assistindo, para compartilhar esse vídeo com familiares, amigos, acessar o nosso site, sicredipioneira.com.br/agro, para ter mais conteúdo sobre o agronegócio. Nós temos também os nossos grupos do WhatsApp e Telegram, e os links para acesso a eles vão estar na descrição do vídeo, logo abaixo. Esses grupos são para receber mais notícias também sobre o agronegócio na nossa região. Na conversa de hoje, então, nós vamos falar um pouco mais sobre as oportunidades e as etapas para desenvolver o turismo nos nossos espaços rurais. Então, eu já passo a palavra para a Gladys, que vai começar o conteúdo conosco nessa noite. Com prazer, obrigada, Júnior. Então, é um prazer estar aqui com todos os associados do Sicredi, amigos, parentes, porque a gente vai falar de um assunto que envolve diretamente o meio rural, o espaço rural, e nós criamos, especialmente para esse momento, esse momento tão, digamos assim, especial que o mundo inteiro vive, né? Pós-pandemia e durante pandemia, nós criamos um material justamente para direcionar, então, essas atividades de forma mais correta e mais assertivas. Por que espaço rural e não turismo rural? O turismo rural, ele é um segmento da atividade turística no Brasil que tem um conceito que todas as atividades desenvolvidas no campo devem estar ligadas à produção pecuária, enfim, agropecuária, com a lida do campo, tem que ter algum item para se caracterizar como turismo rural. Porém, nós temos uma realidade em que essas atividades turísticas que estão no espaço rural e que são uma tendência, tanto no Brasil quanto no mundo, de múltiplas, ou seja, de diversas formas de se fazer esse turismo. Então, quando nós temos, de um lado, o turismo rural, que necessariamente tem que ter uma atividade ligada à lida do meio rural, nós temos também outras atividades que estão se inserindo no espaço rural, e por isso esse título, então, para que vocês entendam que não é somente o turismo rural, nós vamos tratar de outras atividades, parcerias que podem sim ser desenvolvidas tanto por vocês, pelas famílias rurais, quanto por pessoas que vêm da cidade, investem no campo e podem fazer parcerias, então, com moradores do meio rural. Então, nós temos aqui uma imagem que reflete bem exatamente isso que eu falei. Nós temos um espaço rural bem ali no centro, onde se ligam todas as atividades possíveis de turismo, como o agroturismo, que é aquele onde necessariamente tem que ter a vivência ou a apreciação de alguma cultura agrícola na propriedade ou nas propriedades que vão desenvolver o turismo. Nós temos o turismo de aventura, que é um segmento que envolve caminhadas, trilhas, canoagem, montanhismo, ciclismo. Então, o turismo de aventura é um segmento que envolve todas essas atividades. Temos também o turismo rural, nesse espaço rural, o turismo de natureza, que é aquele mais contemplativo, o ecoturismo, até turismo de negócios. Então, aqui o outros, né, eu vou falando um pouquinho, conforme a gente vai avançando, dessas várias possibilidades. Então, nós temos diferentes frentes,
que criam novos valores e que resultam, então, e isso é importante, o pessoal conhecer essas tendências e oportunidades que se apresentam hoje no mercado do turismo. As motivações dos viajantes, das pessoas que visitam esses espaços rurais, elas são diversas, né? Mas perante essa nova realidade que nós temos de pandemia, nós temos aí alguns índices que são pesquisas, tanto realizadas pelo Sebrae, quanto por outras organizações mundiais e brasileiras. E aí resultam essas pesquisas em que os viajantes têm buscado com muito mais frequência os destinos ou aqueles locais que recebem, com mais segurança, com controle de higienização, principalmente a busca por ambientes abertos e que estejam associados à ideia de saúde. Eu vou fazer um parêntese aqui para dizer que esta modalidade de turismo, ela já vinha num crescente. Nós tínhamos, na realidade brasileira, um crescimento de 20% ao ano com o turismo rural. É claro que nesse período da pandemia houve uma estagnação, por motivos óbvios, né? Ninguém queria receber e ninguém queria sair, ninguém podia sair de casa também. Então, nós tivemos uma estagnação e a tendência de mercado é uma explosão de visitantes e essa tendência, ela aponta para o espaço rural. Em vez de sair para fora do estado ou do país, as pessoas começaram a se voltar a querer conhecer destinos mais próximos. Outro item importante são os espaços abertos, ao ar livre, sem aglomeração e com curtas distâncias, como eu já tinha enfatizado. E no Rio Grande do Sul, nós temos uma grande já oferta, ou seja, locais onde já oferecem o turismo rural, o turismo de natureza, o turismo de aventura, o cultural, o rural pedagógico, que é bastante importante também, o enoturismo, que é aquele que trabalha especificamente com a vitivinicultura e com as lojas, indústrias de vinho, assim como cervejarias também estão em alta, o turismo gastronômico, entre outros. Nós temos aqui um exemplo de enoturismo. Todas essas imagens são imagens de locais que eu já trabalhei, já tive a oportunidade de trabalhar. Essa imagem do enoturismo é no nosso Pampa Gaúcho, né, aqui no Rio Grande do Sul, especificamente em Dom Pedrito. Turismo de aventura, cicloturismo, essa estradinha que aparece aqui, a estrada no entorno do Malakoff, em Nova Petrópolis, uma grande tendência também de mulheres viajando sozinhas, e isso, o perfil do turista é muito importante a gente entender para que a gente possa satisfazer as necessidades e as expectativas do público. Muitas vezes as necessidades de um gênero, né, feminino é diferente do masculino. Mulheres que viajam sozinhas, gostam, né, de ficar conversando com as pessoas da comunidade, alguns cuidados especiais, se for hospedagem, né? A mulher ela é bem mais observadora que o homem. Então, são pequenos detalhes que fazem a diferença, assim, para agradar e conquistar um público cada vez mais desejoso desses espaços rurais. Os piqueniques estão sendo muito procurados por este público, por um público de família que tem crianças, por casais, por grupos. E então, assim, o piquenique é um dos produtos que a gente tem estimulado muito aos empreendedores a realizarem, em função de que justamente ele vai se situar num espaço ao ar livre, né? Sem estar dentro de quatro paredes, lugares bonitos, né? Nós vamos falar um pouquinho depois da questão de preparar esses lugares.
E o turismo de aventura, nós temos uma grande preferência por trilhas. Trilhas também é um negócio importante, passou a ser um negócio bastante importante, o ambiente tem que ser preparado, tem que se minimizar os riscos e os perigos para que essas trilhas se apresentem da melhor maneira possível para aquele turista cliente que vai, então, comprar essa atividade. O turismo rural, então, o contato com os animais, com essa primeira foto em Santana do Livramento, essa segunda é em Canela, turismo rural pedagógico, onde os bichinhos, né, estão ali, mas eles estão aptos a serem vistos, serem tocados, serem entendidos. Normalmente tem alguém que explica e trabalha-se muito também com crianças, né, para que eles entendam este mundo, entendam o que é a criação, o que é a produção, o que é a pecuária, do que eles, na mesa deles, no dia a dia, da onde vêm esses produtos. O turismo cultural, associado com o turismo de natureza, aqui nós temos em Nova Petrópolis o Parque das Esculturas, que é um local que se apropria do espaço rural com um tipo de negócio diferente. Então, aí nós temos muito da história da imigração alemã, temos muito de arte, temos muito de natureza, e todos esses espaços comportam, então, propostas novas, onde também deve se incrementar pequenos espaços de vendas de produtos. Em qualquer atividade que se desenvolva em turismo rural, é muito importante que se prepare um espaço para que haja venda de produtos, porque as pessoas, quando elas estão no meio rural, elas querem muito levar algo para casa, para aqueles que ficaram em casa. Então, o vender, o comprar para o turista é uma parte tão essencial quanto comer, dormir, se locomover. Então, para que se desenvolva de forma correta, nós temos etapas. Como qualquer outra empresa ou qualquer outro negócio, a gente tem que planejar, ela tem etapas a serem cumpridas, existe etapas também que tem que amadurecer, que tem que ser respeitada para que a gente consiga, então, um resultado melhor. Então, preparar a terra no turismo é entender um pouquinho que esse espaço rural, ele vem mudando com o tempo, né? Vocês mesmos percebem, hoje a valorização do meio rural, ela é bastante grande, especialmente pela questão de novas tecnologias que chegaram ao campo, os acessos que estão mais fáceis. A gente sabe que um tempo atrás, e não tão longe assim, para chegar em locais do meio rural, se quebrava o carro, era difícil, tinha que andar de caminhonete ou de trator. Hoje as estradas facilitam isso. Hoje o conhecimento chega através da tecnologia, a informação chega através da tecnologia em qualquer parte. E isso fez com que aquelas pessoas que vivem no espaço urbano, nas cidades, começassem a valorizar mais também o meio rural. E muito disso, dessa valorização, se deve ao desenvolvimento do turismo. Porque as pessoas passaram a conhecer, a ter contato, e quem mora, quem vive no espaço rural, no meio rural, começou a se autovalorizar mais também, porque no olhar do outro ele já é valorizado. Então, é muito importante que nesse preparo da terra se faça um inventário do que existe de importante na sua região, na história local, nas particularidades, nos causos, nos fatos pitorescos e também no potencial pessoal como empreendedor. Então, inventariar isso não é algo tão difícil. Fazer uma lista de todas as coisas que podem interessar as pessoas que não vivem no campo.
Porque muitas vezes vocês que moram no interior, que estão no meio rural, tem coisas que são comuns, que passam batido, como uma árvore centenária, como os bichinhos que estão lá. Mas para quem é da cidade, isso tem um valor muito especial. Então a gente tem que entender que o olhar do visitante é diferente do olhar de quem mora. Depois que preparamos a terra, vem a questão de adubar e semear. Adubar, então, seria conhecer, pesquisar, buscar capacitações. Como eu disse, existem cursos, né? Existe o curso de turismo rural, que ele é bem completo, do Senar, que é um curso gratuito, que basta ser produtor rural, pode se inscrever e ter mais de 18 anos. Buscar capacitações na internet, hoje tem muitos cursos do próprio Ministério do Turismo. O Sebrae ajuda também bastante nos projetos aí no espaço rural. E também formatar. Quando a gente diz formatar o produto turístico, é deixar ele prontinho para receber, então, os visitantes. Ou seja, primeiro nós formatamos, planejamos no papel e depois se passa a execução. Aí é importante identificar os responsáveis, e isso dentro daqueles que vão trabalhar com o turismo, dentro da família. Identificar os responsáveis pela gestão do negócio do turismo, pela operação e pela comercialização. Tem todas essas partes também que compõem o turismo em espaço rural. Tem a gestão, quem é que vai pensar como ele vai funcionar, quem é que vai receber, dar as boas-vindas. Então, às vezes, a família tem só 2 pessoas, essas 2 pessoas vão ter que dividir as tarefas e cada um ficar responsável, então, por uma parte, porque ele não pode ser totalmente improvisado, porque podem ocorrer erros, pode ocorrer algumas situações negativas e isso acaba prejudicando o negócio. É muito importante, nesse momento de adubar e semear, buscar parcerias, apoios, entidades, e a gente sabe o quanto nós temos uma parceria eficiente e já apresentando ótimos resultados do Sicredi com o Sebrae e com outros órgãos que atuam no meio rural. Então, essas parcerias são muito importantes, vocês estarem por dentro, conversarem com o seu gerente do Sicredi, ver o que está acontecendo na sua região para que vocês consigam, então, se inserir nessas atividades. Bom, essas imagens, se vocês observarem bem, elas dizem respeito ao nosso estado do Rio Grande do Sul. Por que eu coloco essas imagens de uma forma assim, aqui conjuntas? Porque quando o visitante vem de outra cidade ou de outro estado, ele quer saber as coisas do local onde ele foi visitar. Se nós estamos, por exemplo, em Nova Petrópolis, ou em Caxias, ou em Canela, cada local vai ter as suas particularidades que não existem em nenhum outro lugar do mundo. É claro que aqui eu botei imagens que representam o Rio Grande do Sul, mas é para que a gente tenha noção de que o importante para quem está visitando é que se valorize as coisas da terra. Por exemplo, se eu estiver em Nova Petrópolis, se eu tiver uma propriedade em Nova Petrópolis, é muito importante que se façam referências às plantas nativas daqui, aos chás, fazer uma degustação de chás, que pode ser o mais comum possível para o visitante, talvez não seja, de chás que são nativos da terra, oferecer um chimarrão, o turista que vem de outro estado. É claro que agora, nesse momento, o chimarrão está proibido, mas a gente tem esperança que tudo volte, né, ao normal. Mas, assim, um chimarrão, muitas vezes, para um visitante de fora do estado, é algo que ele sonha em poder provar, né? Ele pode até não gostar no primeiro momento, mas é um desejo deles.
o chimarrão, nossa bergamota, o café campeiro, né, um fogo de chão, a nossa fauna, onde tem numa trilha a gente vê seguido, né, os bugios, alguns outros, enfim, espécies animais. Aqui o famoso brinco de princesa, que é a flor símbolo, né, um dos símbolos do Rio Grande do Sul, as nossas aves também. Tudo isso importa para quem vem de outro lugar. E nesse momento do semear, então, o quanto é importante, aqui tem algumas imagens de grupos, de trabalhos em equipe, desenvolvendo planejamento para o desenvolvimento da atividade turística. Então, nós temos aqui uma imagem que mostra aí uma casa no interior, uma casa de pedra, onde tudo pode ser colocado de maneira bastante carinhosa, generosa. Claro que todos esses produtos, degustação ou um café, tudo isso tem um preço. Depois vem a parte de formatação de preços, de comercialização. E por isso é importante, nesse momento de preparar, de semear, essas preparações em grupos, onde nós teremos mais cooperação, onde teremos experiências para compartilhar. E falando em experiência, é muito importante que quem vai desenvolver o turismo rural ou quem já desenvolve turismo em espaço rural visite outros lugares também que já estejam desenvolvidos, que já estejam trabalhando nesse mercado. Bom, depois de preparada a terra, semeada, né, colocada a semente, o adubo, a semente, nós temos que irrigar. Senão, a plantinha morre, ou também o negócio para por aí. Então, todo ele é feito dessas etapas. Nesse irrigar, que assim já foi plantada a semente, vocês já se prepararam, fizeram cursos, fizeram parcerias, conversaram, planejaram. É o momento, então, de arregaçar as mangas e mostrar, então, que tenha uma atitude empreendedora nesse olhar do turismo no espaço rural. E é necessário também, porque é um empreendimento. Então, a atitude empreendedora é aquela que as pessoas têm que ser um pouco ousadas, têm que explorar esse espaço, né? Esse novo caminho, esse novo negócio, buscar essa informação, não ter medo, já que a informação existe. Quando ela é captada ou buscada de forma correta, o medo, a insegurança acabam sumindo. Né? Eles diminuem. Então, isso dá força para que essa atitude empreendedora venha à tona. Outra então, conhecer bem aquele serviço que vai ser oferecido e sempre gerenciar essa atividade do turismo no espaço rural como uma empresa, mesmo que ela seja familiar, que ela seja os pais e os filhos, que ela seja uma família pequena, não importa, ela tem que ser tratada como uma empresa. E, então, buscar o apoio de entidades afins e participar de políticas públicas. O que é isso? É se informar nas secretarias de turismo dos seus municípios, como é que estão se desenvolvendo, se tem conselho de turismo, se tem nesse conselho representatividade do meio rural. É muito importante e normalmente os municípios eles fazem os conselhos de turismo, que é quem vai decidir que tipo de turismo vão desenvolver, que tipo inclusive de recursos vai se buscar. E normalmente nesses conselhos o que eu tenho visto uma realidade em que o meio rural não está representado. Então é muito importante que se busque isso junto às secretarias de turismo. Muitas cidades, muitos municípios, as secretarias de turismo estão junto com a da cultura ou com a de agricultura ou de desenvolvimento, mas é buscar se informar por isso. Depois da etapa, então, a plantinha já está grande, já foi irrigada, já recebeu com muito carinho, né, todo aquele preparo. É o momento, então, que as coisas começam a amadurecer, os frutos começam a ficar maduros. Então, assim, esse amadurecer
é o momento em que estamos preparados para receber os turistas, mas é importante conhecer o perfil e desejo desses turistas. Sempre lembrando que aquela pessoa que visita, ela vive num outro espaço, com outros valores, com outras expectativas, e nem sempre o desejo deles vai ser o mesmo desejo de quem está oferecendo o produto turístico. A gente não deve confundir o rústico com o precário. O rústico hoje é chique, né? É muito bacana, as pessoas adoram ver um galpão bem rústico, onde tem as madeiras, uma casa antiga, uma casa em chainel, né, do final do século XIX. Isso é o rústico. O precário é essas madeiras terem bicho, estarem caindo na comida, a poeira da madeira. Então, isso é o precário. O rústico é outra coisa. Então, assim, valorizar o rústico é muito importante, mas oferecer esse rústico de uma forma mais adequada possível. Avaliar as tendências do mercado turístico e as suas oportunidades e as inovações, que é o que a gente vai falar aqui, está falando aqui um pouquinho. O espaço rural, o meio rural, hoje se apresenta como uma oportunidade para o desenvolvimento do turismo, uma oportunidade muito grande. E são várias as atividades que podem ser desenvolvidas. Entre essas atividades, digamos assim, que faz parte de todas as atividades algumas estratégias de turismo de desenvolvimento sustentável. Por exemplo, o turista, ele não vai em lugares, ou ele vai e não gosta, e não volta, e não fala bem, de lugares que estejam com degradação ambiental, com lixo acumulado. Então, todos esses detalhes, que se cuide, né, da preservação ambiental, que não, muitas vezes, mesmo quando se vai construir um galpão, tem uma árvore bonita, que ela tem o seu papel naquele lugar, além de fazer sombra, ela faz as trocas do oxigênio, da água com o subsolo, e muitas vezes as pessoas tiram essa árvore para fazer um galpão. Por que não colocar o galpão um pouquinho para o outro lado e deixar essa árvore, né? Tudo isso é muito valorizado, não só para quem vem de fora, mas também é muito importante para quem vive, quem mora, né, no meio rural. Nesse momento, então, de amadurecimento, participar. Nós temos vários grupos de turismo rural, que eu trabalho no Rio Grande do Sul e também em Santa Catarina, que a gente, através do Sebrae, com o apoio do Sicredi ou Senar, participam desses eventos de turismo. Aqui é uma feira de turismo, que é o Festures, né, antes da pandemia, em Gramado, eventos onde a gastronomia esteja evidente. Então, a gente tem aí também na Expo Inter, né, uma participação cada vez maior e mais valorizada dos estandes de turismo rural. As pessoas buscam direto a agricultura familiar, que está muito ligada ao turismo rural. Muitas famílias, elas não recebem na sua propriedade, mas são fornecedores para aqueles que recebem. Então, aqui nós temos um evento que existe um banquete de frutas, que isso enche não só os olhos, mas alimenta também. Então, nós podemos fazer um evento somente de frutas, que ele vai ser extremamente bem recebido, uma mesa com fartura de frutas, né? Claro que frutas da época e do local é muito importante. Respeitar nessas etapas também das épocas. Também o amadurecimento compreende a gente planejar passeios com algum tipo de equipamento ou de veículo, de uma propriedade até a outra. Aqui é uma turma minha de turismo rural, que eu levei conhecer uma região do Rio Grande do Sul. O pessoal andou, claro que aqui pousaram para foto, né, pessoal? Mas assim, a gente tem sempre a questão da segurança. Quando o pessoal andou nesse carro, é um empreendimento somente tocado por mulheres. Por isso, o carrinho, né? A jardineira é cor-de-rosa, mas tem ali os bancos com os cintos para amarrar, tinha um número específico de pessoas, cada passeio que dava. Então, isso assim vira uma grande celebração.
os adultos viram crianças, então a satisfação de ver pessoas adultas voltando, né, à infância, às raízes, isso é algo que para o turista não tem preço. Eles pagam bem por um produto turístico, digamos, que tenham brincadeiras, que tenham atividades que lembrem a infância. Aí nós temos aqui as possibilidades dentro desse amadurecimento de produtos novos que são assim grandes oportunidades, como a fabricação de pães para serem levados, por serem comprados, enfim, ou servidos, mas pães com fermentação natural, pães com vários tipos de especiarias junto, tomate seco, azeitona. São pequenos detalhes que as pessoas apreciam muito, né? O tradicional café com queijo. O pessoal que, mesmo no espaço rural, começou a produzir outros subprodutos, como a questão de sabonetes, a parte estéticas, óleos essenciais. Hoje nós temos produtores de lavanda, de alecrim, de várias outras espécies que servem como matéria-prima para os famosos óleos essenciais, que são... Colher, então, resulta em construção de parcerias. Eu coloquei aqui um roteirinho, esse roteiro em Santa Catarina, que eu trabalhei, e que, assim, essas parcerias fazem uma grande família. Muitas vezes, eu não gosto do fulano lá, ele fala mal do... Às vezes, quando se trabalha por um objetivo comum, todas essas questões acabam sumindo. E o turismo, ele é esse elo, ele é essa ligação que as pessoas têm um objetivo comum. Então, assim, se eu tenho um roteiro ou uma rota no espaço rural, eu vou ter que criar parcerias por um bem maior, sim, para o desenvolvimento de todos. A satisfação pessoal. Quem trabalha com turismo sabe que o universo vem até a pessoa. O universo entra na sua propriedade, o mundo vem até ali, através das pessoas, do conhecimento das pessoas, dos amigos que se faz. E essa satisfação pessoal, ela tem que ser tanto de quem recebe, dos empreendedores, quanto de quem visita. Né? Nós temos que ter esse equilíbrio sempre, porque se quem recebe não estiver satisfeito, nós teremos aí problemas, né? Quem, enfim, né, não gosta de estar trabalhando em certo negócio não deve continuar, né? O importante é que as pessoas sejam felizes. A diversificação da economia regional, o turismo ele abre muitas portas de negócios que nem se pensava anteriormente, como alguns que eu mostrei ali, como os produtos, né, de saúde, de estética, que são extraídos de plantas, e tem muita gente trabalhando com isso. Os resultados financeiros, pessoal e a permanência no meio rural. Isso também as pessoas testemunham bastante do quanto é importante. Muitos dos filhos que iam trabalhar, às vezes, numa cidade grande, vivendo assalariado, inseguros, enfim, não da melhor maneira possível, podem até se formar e voltar para investir na sua propriedade com o turismo rural. O desenvolvimento sustentável, quanto natural, social e econômico. A segurança alimentar também se colhe muito disso. A qualidade da produção melhora. A agricultura saudável, ela é uma colheita, digamos que de satisfação, e também financeiramente ela é mais vantajosa. Outro item que a gente considera importantíssimo nessa colheita de trabalhar com turismo rural é a incorporação da mulher ao trabalho com renda. Normalmente, as atividades de turismo rural são tocadas por mulheres. Não por questões de gênero nem nada, mas é que normalmente o homem ele fica com algumas outras atividades da propriedade, como atividade com o trator ou com outros negócios, e a mulher acaba assumindo e ela se sente extremamente realizada com uma renda própria, né, com o turismo.
A dinamização do processo produtivo tradicional. Mas com o turismo, esses processos tradicionais, eles têm um outro valor, eles passam a ser um atrativo. Então, vocês não estão ganhando no vender aquele pequeno produto, vocês estão ganhando em receber as pessoas na sua propriedade. Este é, então, uma nova forma de utilizar os processos produtivos tradicionais. A valorização de usos e costumes rurais, isso faz aumentar muito a autoestima e, de forma geral, a felicidade das pessoas que vivem ou convivem com o espaço rural. Aqui nós temos alguns exemplos também de casas muito antigas, do final do século XIX, recuperadas justamente com o propósito de receber turistas, né? Essa aqui é em Nova Petrópolis, essa à esquerda, que é o interior dela, é uma empreendedora que vai receber grupos para num espaço que está sendo construído ao lado para almoços, cafés da tarde, eventos, casamentos, enfim. Aqui em Canela também, ó, aquele espaço onde eu mostrei que tinha o porquinho, são empreendedores do meio urbano que investiram no espaço rural com, então, parcerias de pessoas que lá vivem. Esse é um restaurante no meio rural, ele é cheio de vidraças também, para a pessoa se sentir como se estivesse ao ar livre, né, mas protegido. A moenda, as atividades tradicionais sendo atrativos nas propriedades. Nessas novas oportunidades, é preparar espaços para profissionais utilizarem. Essa primeira foto, onde tem, né, um arroio, a empreendedora, ela transformou o sítio, o espaço onde ela vive, num cenário para fotógrafos. Então, vão ali fotógrafos de região metropolitana, da Serra, e levar, então, grávidas, 15 anos, casamentos, para fazer os álbuns de fotografia. Então, por isso que nós estamos enfatizando a questão do espaço rural, porque muitas vezes um sítio ele pode não trabalhar com turismo rural. Ela não trabalha com turismo rural, mas o carro-chefe, o objetivo maior, não é acompanhamento de atividade rural, e sim é um estúdio a céu aberto. Essa segunda imagem também é um espaço onde tem hospedagem, mas os fotógrafos utilizam muito também. A questão de hospedagem, aqui é um sítio em Lindolf Collor, que eu dei uma consultoria há pouco tempo, é muito bacana, ele se chama Estúdio da Árvore, é uma cabana que fica em meio ao mato, ela é rústica, mas ela tem bastante conforto e até requinte. Bom, nós temos várias possibilidades. Visitar uma horta é sonho de consumo de muita gente que mora em cidade grande. Então, uma horta bem cuidada, bonita, tem que agradar aos olhos também, né? Não só ao paladar, é como um prato bem feito, tem que agradar aos olhos. Então, as hortas, elas podem ser visitadas com alguém da família que explique a função de cada planta, a época de cada planta. Isso é extremamente interessante fazer parte do roteiro interno de uma propriedade. Tem muitos empreendedores da cidade, mas que conhecem muito bem o espaço rural, trabalhando com caminhadas, né? Fazem os grupos, o pacote com o valor, o que vai ter na caminhada, o que não vai ter, o que está inserido no valor, e tratam também de toda a questão de segurança, né? Que é um item muito importante, se fazer a gestão da segurança dessas atividades. Aqui essa imagem é de um canyonismo, né? O pessoal que caminha por dentro de canyons ou pequenos cânions, então já vão preparados para isso. Aí vocês veem que tem que usar capacete em algumas situações, toda a prevenção é extremamente importante. E deixei por último para falar, as pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, eles são ávidos por viajar.
Eles nunca viajam sozinhos, eles são um público fantástico e muitas vezes eles não vão para determinado local porque eles não têm acessibilidade. Imagina o constrangimento, a dificuldade de ter que subir escada, né? Alguém carregar uma cadeira de rodas, uma pessoa que tem uma mobilidade reduzida. Então, essas pessoas também querem viajar. Assim como as pessoas que não têm deficiência, tem aqueles que têm muitas condições econômicas, tem os que não têm, mas quem tem condição econômica e tem algum tipo de carência de mobilidade, eles vão em lugares que ofertam possibilidades. Então, quando a gente não prepara, a gente está perdendo esse grande público que leva sempre sua família ou amigos junto. Agora eu vou falar um pouquinho dessas tendências que são exclusivas agora do momento em que vivemos. Isso aqui são pesquisas do Ministério do Turismo e apontam algumas tendências também. Essas tendências são a biossegurança, higienização e limpeza. Né? Não basta parecer, tem que ser. Né? Então, assim, não adianta eu ter lá o potinho de álcool se eu não orientar o pessoal, olha, passem o álcool na mão, porque às vezes as pessoas esquecem. O turismo de proximidade, que já foi falado antes, que tem alguns termos técnicos que são em inglês mesmo, que é o staycation, que são viagens mais curtas. É uma grande tendência. E existe também uma tendência das pessoas do próprio município conhecer os seus atrativos, nem sair do seu município, ir para o interior, conhecer então o que existe de bom, de serviços, de atrativos aí para oferecer. O meio rural aliando a tecnologia ao turismo é uma realidade que não tem mais volta. Os grupos pequenos, as pessoas estão evitando de sair muito acumulados dentro de ônibus e sim em vans ou carros particulares. O turismo de natureza, ao ar livre. Hoje tem pessoas que estão buscando espaços, casas, enfim, hospedagem no meio rural para poder trabalhar. Mas aí tem que ter uma boa internet, uma mesa confortável, uma cadeira confortável. Busca por sustentabilidade e viagens com impacto social positivo. Ou seja, a sustentabilidade, né, são aquelas ações que ajudam as futuras gerações a ter um mundo melhor. Tentar utilizar toda aquela cadeia produtiva do entorno. Esse é um impacto social positivo para o visitante. Inclusive, se pode dizer para os visitantes com orgulho, olha, esses produtos são todos aqui da região. Uma das tendências é flexibilidade e transparência na hora de negociação com os visitantes. A comunicação é importante que seja clara, é importante que se fale tudo antes, como é que vai ser a atividade das pessoas no local, porque muitas vezes quando não se fala algo, se deixam dúvidas na cabeça do visitante e às vezes, as dúvidas nunca são, nesse caso do turismo, positivas. Então, a clareza, a transparência, falar os valores antes, tudo isso é muito importante e é positivo. Outra tendência são as viagens de última hora. As pessoas não estão se programando com muito tempo de antecedência. Então, estar preparado para isso. Vão me ligar de última hora, posso receber, não posso receber. O turismo de natureza, como já foi falado, ao ar livre. As pessoas, elas estão mostrando uma tendência de estarem mais humanizadas, mais fraternas, mais unidas. As pessoas querem muito o contato humano, querem conversar com as pessoas do local. Elas prezam mais hoje pela simplicidade. Muitas coisas depois, assim, da proximidade, da doença, da morte de muitos amigos e parentes, foi a valorização pela simplicidade da vida. Testes, vacinas,
muitas propriedades estão pedindo para que os visitantes apresentem comprovante de vacina. Isso não é feio, isso não é nenhum tipo de ato inadequado. Pelo contrário, as pessoas que vêm visitar ficam extremamente satisfeitas quando percebem que tem um cuidado muito especial com a questão de saúde. Então, essas oportunidades, elas estão aí para serem tratadas como negócios, para se conquistar esse turista que está sedento, e todos os prognósticos dos técnicos em turismo, do Ministério, do Sebrae, apontam para uma explosão, uma verdadeira explosão. Tem gente que está chamando de tsunami de turistas saindo dessas formas que foram comentadas aqui. Então, é muito importante que tenha um lugar para todos eles visitarem. Então, quando a gente está trabalhando com projetos em turismo no meio rural, a gente nunca deve olhar o vizinho ou o vizinho mais próximo como concorrente. Tem lugar para todos. As pessoas vão, às vezes, em 1, 2 locais, e se vocês falarem bem de outros locais que são seus parceiros, as pessoas vão gostar, vão sentir franqueza, vão sentir transparência e vão se sentir muito bem acolhidos. Então, como a gente conhece as tendências, o que as pessoas estão querendo, nós podemos tornar ainda melhor o negócio de turismo em espaço rural. Tem o selo também do turismo responsável, que ele representa bastante nos estabelecimentos onde ele está ali coladinho no vidro, que é aqueles empreendimentos que estão seguindo os protocolos, e isso é importante que se fale também com as secretarias de turismo para ver como se consegue esse selo. Então, essas oportunidades que nós já falamos antes, elas se repetem aqui um pouco, só para reforçar, que são as viagens familiares, as pessoas têm saído com os seus animaizinhos, como cães e gatos, e é importante que fique bem claro, recebemos ou não recebemos pets. O trabalho e lazer, como já foi enfatizado antes, mas é preciso que, se for oferecido esse espaço onde a pessoa possa trabalhar e ao mesmo tempo ter o lazer, essas informações sejam divulgadas e que exista conexão de internet. Os primeiros a usufruir de viagens serão aqueles que já estarão totalmente vacinados, e é um grupo que viaja muito, né? É uma faixa etária que viaja muito, que é a terceira idade ou a idade madura. Experiências originais, é muito importante que se busque histórias, causos que tenham raízes no seu local, né, para se oferecer. Trilhas, né? Faça parceria com o pessoal que desenvolve trilhas. A segurança é muito importante, esse item é importantíssimo, tanto na segurança alimentar quanto ambiental e sanitária. A preservação, nós já falamos antes que os locais escolhidos são aqueles que têm ambientes preservados ou recuperados. Se houver ações voltadas para a sustentabilidade, como captação de água, reciclagem de lixo, composteiras, hortas orgânicas, pomares, tudo isso vira atração para o turista. E parcerias, né? Não tem como desenvolver o turismo sozinho. Quanto mais parcerias houverem com outras propriedades, com fornecedores, com atividades que vocês não desenvolvam na sua propriedade, mas possam fazer parcerias, quanto mais houver ofertas, ou seja, vocês oferecendo algo, mais rica fica a experiência e mais pessoas vêm. Então, assim, a nossa dica é pesquise, avalie, converse, teste, né? Façam visitas experimentais e empreendam. Então, a gente deixa uma mensagem final aqui, que o turismo nos espaços rurais é um dos caminhos para o desenvolvimento de ações
que vão coordenar a recuperação de ambientes, as vidas mais saudáveis, tanto de quem recebe quanto quem visita, e o objetivo maior de todos, que é estar feliz, né? Tanto quem recebe quanto quem visita. E voltamos, então, né, para a parte da nossa interação aqui, Júnior. Muito, muito bacana, Gladys, todo o conteúdo que tu trouxe hoje, né? Com certeza a gente está numa região onde o turismo é muito forte, né? E a gente pôde escutar um pouco hoje do que tu trouxe, que o agro também tem muita oportunidade, né? No turismo. Muito. Pode aproveitar essa nossa região e as oportunidades, né? E eu gostaria que tu trouxesse, assim, para o público que está em casa nos assistindo, se pudesse resumir, digamos assim, o conteúdo de hoje, assim, em 3 dicas essenciais, assim, para quem quer começar, né? Quem quer empreender com o turismo rural, assim, né? Que dicas tu sugeriria para o pessoal que está em casa? Bom, a primeira dica é: converse primeiramente com a sua família, vejam a possibilidade, se todos estão dispostos ou de acordo. É muito importante essa comunicação, porque é um empreendimento que normalmente envolve a família como um todo, e a gente sabe que cada um vai ter o seu papel, mas então, primeiro ponto para quem quer empreender é conversar, chegar a um consenso. Bom, assim decidido, é importante o planejamento. Muito importante que se planeje o que vai se oferecer. Nós temos dúvidas, vamos procurar então alguém que entende, algum técnico que possa nos ajudar a esclarecer essas dúvidas. Nada deve ser assim um grande mistério, um bicho-papão. Na verdade, tem profissionais que podem ajudar de forma colaborativa, né, através das organizações e instituições, e para que o planejamento dê certo. A gente sabe que para dar certo um negócio tem que ter um planejamento e principalmente, aliás, preferencialmente no papel. Né, que se coloque no papel o quanto vai ter que se investir, o que tem que melhorar, o que tem que se adequar para receber o visitante na sua propriedade. E depois, então, é claro, já seguindo as dicas, buscando esse apoio, pesquisar, conversar. E uma dica muito importante, Júnior, que é assim: visitar outros lugares que já estejam trabalhando e lugares que tenham uma semelhança para poder conversar, trocar ideias, ver como é esse começo, como foi o desenvolvimento. É claro que cada local tem as suas particularidades, mas o negócio em si, ele tem semelhanças e é muito rica essa visita que se possa fazer a outros locais, que a gente chama de visita técnica mesmo, porque não é para se copiar, mas é para que se possa entender como funciona, né? E tirar algumas dúvidas. Bacana, muito bacana. Bom, a gente vai se encaminhando para o final, né? Esse foi mais um episódio do programa Falando do que trazer para o público notícias, novidades, né? Informações sobre o agronegócio. Eu agradeço a participação da Gladys, de todos que puderam participar e nos escutar nessa noite. Fiquem ligados no conteúdo da próxima semana. Agradeço, então, a presença de todos, uma boa noite e até mais. Agradeço também o convite e a oportunidade de estar aqui, então, conversando com associados do Sicredi, uma iniciativa tão importante para todos. Obrigada.